Hoje nós vamos prosseguir no capítulo 21, da análise da nossa confissão de fé da nossa igreja. Nós estamos no capítulo que trata acerca do arrebatamento, morte e ressurreição. Então, na última semana nós iniciamos esse capítulo, nós vimos a parte da escatologia cósmica que trata o capítulo, que é a parte do arrebatamento, a ordem cronológica dos eventos. E hoje nós vamos falar mais sobre a parte da escatologia individual, aquilo que ocorre conosco, a morte e a ressurreição. Então, brevemente aqui, apenas recapitulando a cronologia que nós aqui adotamos, lembrando que esse é um assunto extremamente amplo, extremamente complexo, do qual nós temos que ter extrema humildade para tratar disso, porque envolve a compreensão de vários pontos que não são tão claros assim nas Escrituras, onde não há textos que expõem de uma maneira exaustiva. Nós não sabemos por que Deus quis assim, porque Deus não nos deu o seu cronograma, por que Deus não nos deu uma imagem como essa, já pronta, para saber exatamente. Mas Deus quer que a gente se esforce e conheça aquilo que Ele revelou. Então, dentro da revelação que nós temos, mantendo sempre aquilo que eu digo que é o mais importante, uma consistência na maneira como nós interpretamos o texto bíblico. Devemos sempre tentar interpretar todos os textos de uma maneira histórico, gramatical e literal. Literal não quer dizer literalista. Nós consideramos figura de linguagem como figura de linguagem, nós consideramos textos que são poéticos como poesia, tudo isso ele é considerado dentro de uma interpretação literal. Porém, quando nós tentamos fazer isso de maneira consistente ao longo de toda a Bíblia, parece que essa posição é aquela que melhor lida com todos os textos. Há pontos fracos nessa posição, com certeza, há problemas, há dificuldades aqui que nós temos que tentar resolver, certamente há. Mas é aquela que, na nossa opinião, aqui como líderes da igreja, encontramos como a que melhor, a que menos pontos fracos tem, a que melhor lida com todos os textos, aqueles que são mais claros. Especialmente tratando igreja e Israel como coisas que não se misturam completamente. Nós não tratamos, nós vemos que Deus tem um plano para Israel como uma nação que Deus elegeu através dos descendentes de Abraão. Há um plano para ela, para essa nação, há um cronograma estabelecido na Bíblia para ela. E nós consideramos a igreja como uma outra instituição que apareceu em um determinado momento da história, algo que o próprio Antigo Testamento não revelava ou não profetizava sobre a existência da igreja, mas que veio a existir a partir de Atos 2, um organismo que tem a sua marca como o habitar no Espírito Santo e a inserção de todos os povos, de todas as nações, de judeu e gentil, no mesmo corpo do qual Cristo é o cabeça. E nós vemos que há um cronograma também para a igreja. Então nós tratamos esses dois elementos aí, Israel e igreja, como coisas separadas, que não se misturam. Há um cronograma para cada um deles. E é basicamente daí que nasce essa cronologia. Nós temos aí como a primeira marca lá, a vinda de Jesus a essa terra, a sua primeira vinda, a sua morte na cruz e a sua ressurreição. Na ressurreição, Cristo ordena que o Espírito Santo venha até nós. Os primeiros cristãos são batizados com o Espírito Santo ainda em Atos 2, começando pelos apóstolos, e depois todas aquelas pessoas que creram na pregação de Pedro, e aí se inicia a história da igreja, e é o momento atual que nós hoje vivemos. Nós vivemos a era da igreja. Então hoje, para qualquer um que queira ser salvo, ele precisa crer em Cristo, receber o Espírito Santo, e ele é automaticamente inserido neste corpo que é a igreja. Nós cremos que o próximo evento no calendário de Deus será o arrebatamento. A igreja do Senhor Jesus será levada até Ele, e aí se inicia um período chamado tribulação, o período de 7 anos, do qual Deus vai voltar a tratar com o seu povo eleito, nação, étnico, chamado Israel. Nesse período Deus vai trazer esse povo ao arrependimento. Haverá um clamor nacional e isso trará de volta o Messias depois de 7 anos. Jesus virá junto com a sua igreja para instaurar o milênio
onde se cumprem todas as promessas que Deus havia feito àquela nação. Então as promessas do Antigo Testamento que falam de um reino eterno, de um rei que se assentará no trono de Davi, e esse rei reinará eternamente, um reinado de paz, justiça, tudo isso se cumpre no milênio. Depois do milênio vem o juízo final, que é o julgamento sobre os ímpios, chamado em Apocalipse do juízo do grande trono branco. E aí se inicia então, neste momento onde o pecado, os pecadores, o diabo, seus demônios são lançados ao lago do fogo, se inicia então o período da eternidade, novo céu e nova terra. Então é basicamente uma cronologia simples aqui, rápida, tá? Porém nós sabemos quanto é complexo lidar com todos os textos, né? Depois nós vimos um pouquinho também do projeto de Deus para a nação de Israel, através da profecia de Daniel. Nós trabalhamos aqui um pouquinho sobre essa profecia das 70 semanas, né? Explicamos aqui brevemente como entender ela, né? E mostrando qual é o cronograma de Deus para este povo, para essa nação. E hoje nós iniciamos então aqui no ponto 3 desse capítulo, que vai tratar sobre morte, vai tratar sobre ressurreição e esses outros elementos aqui do capítulo. Então, nosso ponto 3 da confissão diz assim: cremos que após a morte, os corpos dos homens vêm à corrupção e convertem-se em pó. Mas as suas almas, que nem morrem nem dormem, tendo uma substância imortal, voltam imediatamente para Deus que as deu. As almas dos justos, tendo sido regeneradas na conversão pela fé, foram então aperfeiçoadas na santidade. São recebidas no mais alto dos céus, onde vem a face de Deus em luz e glória, esperando a plena redenção dos seus corpos. Já a alma dos ímpios são lançadas no inferno, onde ficarão em tormentos e em trevas espessas, reservadas para o juízo do grande dia final. Além desses dois lugares, destinados às almas separadas de seus respectivos corpos, seja agora ou no futuro, as Escrituras Sagradas não admitem nenhum outro lugar onde aguardarão o estado eterno. Então nós vamos desmembrar esse ponto aqui e tratar de cada partezinha de maneira separada, e aí veremos alguns textos que falam sobre cada um dos aspectos. Então, a primeira partezinha ali vai dizer, né? Cremos que após a morte, os corpos dos homens vêm em corrupção, ou seja, ele apodrece, né? O corpo ele volta a se tornar pó, né? Então nós vamos morrer e o nosso corpo vai se decompor. Isso que ocorre na morte. Mas a alma, a nossa alma, a parte imaterial do nosso ser, então lembrando um pouquinho de antropologia, né, a doutrina do homem, Deus nos criou como um ser único, uma unidade. E essa unidade ela é composta de duas partes, uma parte que é material, física, nosso corpo, e uma parte imaterial, que é a alma ou o espírito humano. E aí trata do seu intelecto, das suas emoções, de tudo aquilo que nos faz ser seres pessoais. Então nós cremos que alma e espírito são termos intercambiáveis, né? Nós vemos nas Escrituras eles sendo usados sempre para falar da mesma coisa, dessa parte imaterial do homem. E nós cremos que a alma do ser humano ela não morre. Tá? Ela não morre junto com o corpo. Ela não se desfaz ali no momento da morte. E nem dormem, como dizem alguns. Né? Existe dentro, por exemplo, do Adventismo, a doutrina do sono da alma. Que a pessoa, quando morre, fica dormindo, esperando o dia da ressurreição. Então ele diz, olha, não há alma sem o corpo vivo. Então, enquanto o corpo está morto, a alma também está ali adormecida, até o dia que serão ressuscitados e voltam, né, voltam a ter vida, ali, voltam a acordar. Mas na Bíblia, quando nós enxergamos o termo dormir, e ele é usado em vários textos, né, falando, tal pessoa adormeceu, dormiu, né, a ideia é a morte, morreu, né, suavizar uma palavra que é um pouco mais forte, colocando algo mais simples, né, o aspecto da pessoa. Então, você vê alguma pessoa que morreu, você vai no velório, parece que a pessoa está ali, está dormindo. Né? É o aspecto da pessoa, mas está morta, ela não está simplesmente dormindo. Então nós cremos em uma substância imortal, a alma como uma substância imortal. E essa alma, a substância imortal, ela volta,
imediatamente para Deus, que foi aquele que nos deu a nossa alma, né? Então vamos ver alguns textos sobre isso. Primeiro, Gênesis 3:19. Então, depois da queda, Deus ele fez algumas correções no curso da humanidade. Muitas pessoas chamam isso de maldições, né? Eu vejo mais como correções. Deus ele corrigiu ali o curso. Ele teve que fazer algumas adaptações para o bem da própria humanidade, para o bem do universo criado. Então ele diz ali no verso 19, né, uma dessas correções foi que do suor do rosto você obterá alimento, até que volte à terra da qual você foi formado, pois você foi feito do pó e ao pó voltará. Deus disse que o homem morreria. Mas como que a morte pode ser algo bom para o ser humano? Imagine o mundo em pecado sem morte. Você imagina o ser humano tão mal quanto ele pode ser imortal. Nada ocorre com a pessoa. Né? Se a gente pensa assim, eu não gostaria de morrer. Realmente não gostaria. Mas imagina aí nós termos ditadores que soubessem que nada ia acontecer com eles, que nunca morreriam. Né? Às vezes nós não vivemos uma democracia, nós sabemos que o nosso presidente, ele, no máximo, vai ficar mais 4 anos se for reeleito, mas depois ele vai sair. Nós temos sempre essa esperança, né? Mas numa monarquia, por exemplo, muitas vezes um ditador, né, numa ditadura, né, pega Venezuela, muitos do povo ainda têm esperança que aquele homem um dia vai morrer. Tem ainda um pingo de esperança, né, de algo que possa vir a melhorar a situação deles. Imagina um Hitler da vida, imortal. Imagina essas figuras nefastas aí que já passaram pela história, sendo, né, nenhum mal pode acontecer com eles, né? Que horror que seria, né? E nós, imagina se nós não morrêssemos, nós viveríamos pecadores para sempre. Então nós sabemos que para nós a morte, como Paulo vai dizer, é lucro, né? Então aqui até mesmo a morte é uma correção de Deus, foi feito para o bem da própria humanidade, né? É louco pensar assim, né? Mas é isso que acontece. Um outro texto aqui que vai tratar deste ponto, Eclesiastes, capítulo 12. Se achar mais fácil aí, Salmo, Provérbios e Eclesiastes. Verso 7. Olha aqui o que acontece com a alma, né? O texto fala bem claramente. Eclesiastes, capítulo 12, verso 7. Pois então, o pó voltará à terra. O corpo, né? Voltará à terra. E o espírito voltará a Deus, que o deu. Então nós temos aqui que o espírito imortal volta a Deus, aquele quem deu o espírito. Depois o ponto vai falar, as almas dos justos, né, o que ocorre com a alma dos crentes. A alma dos crentes, tendo sido regeneradas na conversão, então no momento que nós cremos em Cristo, nós passamos pela regeneração, né, nós somos regenerados, no sentido da nossa disposição diante de Deus muda, né, nós passamos de rebeldes contra Deus em pessoas que amam o Senhor e buscam viver de acordo com a sua palavra. Então nós já passamos pela regeneração no momento da conversão. Mas na morte, a nossa alma ela é aperfeiçoada em santidade, ou seja, no momento da morte nós somos transformados no sentido do pecado que habita em nós. Né? Nós somos então aperfeiçoados, né, de maneira completa na santidade. A alma dos justos são então recebidas no mais alto do céu, que significa no local da habitação de Deus, onde vem a face de Deus. E aqui quando a gente fala essas expressões, vem a face de Deus, nós não estamos dizendo que Deus tem uma face, que é um rosto. Aqui a linguagem significa nós estaremos diante de Deus, na presença dele. Nós veremos Cristo, a face de Cristo, porque Cristo tem corpo. Ele é Deus, mas é homem. Mas o Pai e o Espírito são seres espirituais. Eles não têm um rosto. Né? Então a ideia é que nós estaremos diante de Deus, na presença de Deus. Né? Nós estaremos de volta com Ele.
E aí, então, aguardando o quê? Nós esperaremos apenas a redenção dos corpos. Então, as almas dos justos são recebidos diante de Deus, habitam no local, habitam junto com o Senhor e estão lá apenas aguardando o dia da ressurreição. Ok? Textos. Vamos para 2 Coríntios. Segunda Coríntios, capítulo 5, verso 1 e depois o verso 8. Então o verso 1 diz ali: sabemos que quando o nosso corpo terreno, essa tenda em que vivemos, se desfizer, teremos um corpo eterno, uma casa no céu feita para nós pelo próprio Deus, e não por mãos humanas. Aqui o Paulo ele trata o nosso corpo terreno como uma tenda, né? A ideia de uma casa provisória. Ela não é definitiva, não é aquela que nós vamos habitar para sempre, né? Como vamos para o retiro e ficamos em barracas. Nós ficamos ali por um tempo, é a nossa moradia naquele momento, mas depois nós voltamos para a nossa casa definitiva. Paulo ele fala isso, olha, o nosso corpo hoje é uma tenda, ele é provisório, não vai ser o corpo definitivo, não vai ser esse o corpo eterno. Tá? Depois do verso 8 ele vai dizer: sim, temos confiança absoluta e preferíamos deixar esse corpo terreno, pois então estaríamos em nosso lar com o Senhor. Então Paulo diz, olha, no momento em que nós deixamos esse corpo, nós estamos com o Senhor. Então perceba que não tem dormir e esperar a ressurreição. Ele diz, olha, morreu, estaremos com o Senhor. Nós temos confiança absoluta nisso. E por isso até preferimos deixar esse corpo, porque se nós deixarmos esse corpo, nós estaremos com o Senhor, o que é infinitamente melhor. Depois também um texto bem conhecido, Filipenses, capítulo 1. Vamos ver desde o verso 20 aí, para dar o contexto, e aí tem outras informações ali que eu acho que também são importantes. Paulo diz ali, minha grande expectativa e esperança é que eu jamais seja envergonhado, mas que continue a trabalhar corajosamente como sempre fiz, de modo que Cristo seja honrado por meu intermédio, quer eu viva, quer eu morra. Pois para mim, o viver é Cristo, e o morrer é lucro. Então esse é um versículo bem conhecido, né? Então ele diz, o viver é Cristo. Ele diz, a minha vida é para Cristo. Eu trabalho para o Senhor nesse tempo presente. Eu estou aqui a serviço. Eu sou o servo de Cristo. Então para mim viver é Ele. Minha vida é vivida para a glória do Senhor. Eu faço tudo para Ele. Viver é Cristo. Mas ele diz, mas o morrer é lucro. Por que é lucro? Ele vai explicar mais para frente. Mas se continuar vivo, posso trabalhar e produzir fruto para Cristo. Então ele, por mais que ele diga que morrer é lucro, ele não quer, ele não tiraria a sua própria vida. Mas se é tão bom assim, por que a gente continua vivendo? Vamos cometer suicídio coletivo. Não é isso que a Bíblia ensina. Ele diz, olha, se eu continuar vivo, eu posso continuar produzindo frutos a Cristo. Se Deus me colocou nesse mundo, Ele me colocou em missão. Então eu estarei aqui feliz, alegre, porque eu posso trabalhar ainda mais pelo Senhor neste mundo. Na verdade, nem sei o que escolher, ele diz. Não sei o que escolher. Estou dividido entre dois desejos. Quero partir e estar com Cristo, o que seria muitíssimo melhor, porque quer algo melhor do que estar com Cristo? Não há nada melhor. Contudo, por causa de vocês, é mais importante que eu continue a viver. Ele reconhece a importância da sua missão neste tempo presente. Ele diz, olha, eu gostaria muito de estar com Cristo. Isso para mim é incomparavelmente melhor. Mas eu me alegro, eu sinto que eu
eu preciso estar aqui com vocês para produzir frutos para o Senhor. Mas Paulo reconhece aqui que a sua morte era estar com Cristo. Então a sua alma, ele tinha convicção, se eu partir deste tempo presente, eu estarei com o Senhor. No dia que eu morrer, eu estarei com Cristo. E isso é muito bom. Ele diz, incomparavelmente melhor do que estar aqui. Porém, estou dividido. Porque eu vejo quão importante é estar aqui, frutificando pelo Senhor, né? Proclamando o seu nome, levando a pessoas o Evangelho, pessoas que estão perdidas, uma mensagem que pode salvá-las, né? Mas fica bem claro esse ponto, né? Como a alma do justo imediatamente estará com o Senhor no momento da sua partida. Depois, já a alma dos ímpios, essas são lançadas no inferno, onde ficarão em tormentos, em trevas espessas, reservadas para o juízo no grande dia final. Então, as almas, a partir do momento que a pessoa, o ímpio, morre, ele já está em tormentos. Nós sabemos que não é um inferno definitivo, porque esse inferno definitivo vai acontecer apenas lá no final dos tempos, que é chamado Lago de Fogo, onde demônios, Satanás, os demônios e os ímpios serão lançados e ficarão a eternidade, porém já estão em trevas espessas, em tormentos. Estão também aguardando o dia do juízo, da ressurreição dos corpos e o juízo final. Além desses dois lugares destinados às almas separadas dos seus respectivos corpos, seja agora ou no futuro, as Escrituras Sagradas não admitem nenhum outro lugar onde aguardarão um estado eterno. Então isso elimina uma figura comum dentro do catolicismo romano, que é a ideia do purgatório, né? Um lugar intermediário, onde a pessoa lá está se preparando para encontrar a presença de Deus, né? Então, isso, né, traz um certo comodismo, né? Porque ninguém vai direto para o inferno, as pessoas vão para o purgatório e lá aguardam para poder ir ao céu. A Bíblia não deixa essa margem, né? Alguns textos aqui. Hebreus, livro de Hebreus, capítulo 9, verso 27. O texto diz: e assim como cada pessoa está destinada a morrer uma só vez, e depois disso vem o julgamento. Então, a pessoa morre e aguarda o juízo. Então, aqui também elimina a ideia de reencarnação no Espiritismo, né? A Bíblia não aceita isso. Tá? Agora, um outro texto também bem conhecido, que traz aqui um relato entre duas pessoas, né? Duas pessoas que já morreram, uma que está no céu e outra em tormentos. Lucas 16, verso 19 a 31. Há muito debate se isso aqui é uma parábola ou se é uma história real. Não é possível afirmar se Cristo aqui está dizendo uma parábola ou está contando uma história que realmente aconteceu. Eu creio que é uma história. Eu creio que, apesar de ter elementos de parábola, eu creio que é de fato uma história. Porque em parábolas, Jesus nunca usava nomes específicos, né? Ele nunca citava, né, ele nunca usou, ele sempre usava elementos do cotidiano, coisas mais gerais para trazer uma ilustração sobre alguma verdade espiritual. Aqui ele não faz esse tipo de ensino, né? Como uma ilustração para explicar uma verdade. Ele está contando um relato, né? Ele está claro no próprio relato o que ele quer dizer. Não precisa de explicação, né? A parábola normalmente exigia uma explicação posterior por causa dos elementos. Aqui não precisa. Então o texto diz, Jesus disse, havia um homem rico que se vestia de púrpura e linho fino e vivia sempre cercado de luxos. À sua porta ficava um mendigo coberto de feridas chamado Lázaro. Ele ansiava comer o que caía da mesa do homem rico, e os cachorros vinham lamber suas feridas abertas. Por fim, o mendigo morreu, e os anjos o levaram para junto de Abraão. O rico também morreu e foi sepultado, e foi para o lugar dos mortos. Ali em tormento,
ele viu Abraão de longe, com Lázaro ao seu lado. O rico gritou: Pai Abraão, tenha compaixão de mim. Mande Lázaro aqui para que molhe a ponta do dedo em água e refresque a minha língua. Estou em agonia nessas chamas. Abraão, porém, respondeu: Filho, lembre-se de que durante a vida você teve tudo o que queria e Lázaro não teve coisa alguma. Agora ele está aqui comigo. Está aqui sendo consolado e você está em agonia. Além do mais, há entre nós um grande abismo. Ninguém daqui pode atravessar para o seu lado e ninguém daí pode atravessar para o nosso. Então o rico disse: Por favor, pai Abraão, pelo menos mande Lázaro à casa de meu pai, pois tenho 5 irmãos e quero avisá-los para que não terminem neste lugar de tormento. Moisés e os profetas já o avisaram, respondeu Abraão. Seus irmãos podem ouvir o que eles disseram. Então o rico disse: Não, pai Abraão, mas se alguém dentre os mortos lhe fosse enviado, eles se arrependeriam. Abraão, porém, disse: Se eles não ouvem Moisés e os profetas, não se convencerão, mesmo que alguém ressuscite dos mortos. Então aqui nós temos o relato entre uma pessoa que está no céu e outro que está em tormentos. O que nós percebemos aqui de interessante acerca deste relato? Primeiro que parece, se esse for um relato literal e algo que realmente ocorre, se essa for uma descrição, mesmo que não seja uma história real, mas que for a descrição desses lugares, uma coisa que a gente percebe é que eles estão ali com algum tipo de corpo. A linguagem que é usada aqui, molhe o dedo e derrame a água na minha língua. Então parece que há um tipo de morada provisória nesse tempo, para a alma do ser humano. Um corpo intermediário, algo assim. Também é alvo de muito debate. Só estou lançando para vocês ficarem curiosos. Que mais que a gente pode perceber aqui? Tormento, claro aqui. Ele fala de um lugar onde ele está em agonia, em meio a chamas. Então a Bíblia muitas vezes coloca isso do inferno como lago de fogo. Fala em choro e ranger de dentes. Então não é um lugar nada agradável, fica muito claro. Outro ponto que chama atenção é que aquele que estava no inferno podia ver aquele que estava no céu. Havia uma forma de ver a pessoa lá. Mas eles não tinham acesso um ao outro, havia um abismo. Eles dizem: ninguém pode vir daí nem daqui nós aí até você. Não há como. Mas é bem claro aqui a ideia de duas pessoas que morreram e os seus destinos. Um está em alegria, desfrutando da presença de Deus, junto, aqui no caso, os seus antepassados, os que creram, os santos, e o rico em tormentos profundos. Alguma dúvida? Dicotomia é a ideia de que nós somos divididos em dois. Nosso ser foi dividido, ele é um ser de duas partes. Eu não creio em dicotomia, porque eu creio que Deus constituiu o homem como um ser único, que é formado de corpo e alma. A separação ela só ocorreu por conta do pecado. Isso mostra a gravidade do que o pecado trouxe à humanidade. Então o pecado é tão grave que ele trouxe essa morte, no sentido de separação de corpo e alma. Mas eu não creio em dicotomia. Dicotomia é a ideia de que nós somos seres com duas partes, separadas. Eu creio no que Deus nos cria como um ser. O ser humano ele é formado de corpo e alma. Mas ele só é ser humano pleno quando ele está constituído de corpo e alma. E é por isso que vai ter ressurreição. Não, exatamente. Então, hoje, os mortos em Cristo já desfrutam de grande alegria diante de Deus, mas não ainda de maneira plena, porque isso só vai acontecer com os corpos. Da mesma forma que o ímpio, ele já está em tormento, mas isso tende a se intensificar quando houver ressurreição e ele estiver de novo como uma unidade. Ser humano único, Ok? Mais alguém?
Uhum. Começo, há uma colocação geral dos homens Uhum. e independentemente da Deus. Uhum. Ele fica com uma dúvida, por exemplo, os ídolos respondem direto. Uhum. Aqui essa introdução está parecendo que tem uma parada até Deus primeiro antes da. Mas o inferno será terrível porque Deus também vai estar lá, né? Só que a ira de Deus será derramada. Então, independente da situação, é estar com Deus, né? Porque a ideia é assim, Deus está em todos os lugares. Deus está também no inferno, mas no inferno a sua ira está sendo derramada lá, né? Então há sim um aspecto de voltar a Deus, né? Independente do local, né? Então o inferno não é terrível porque o diabo vai comandar lá, como muitos pensam, né? Que o diabo vai ser o rei do inferno. Não, ele vai estar em tormentos profundos e lá a ira de Deus é derramada diariamente. Seguindo então, ponto 4. Diz ali que no último dia, e aqui esse último dia ele é geral, tá? Ele não está se referindo a um evento específico, ele é o último dia do ser humano, né? O último dia derradeiro. Então, neste último dia, os que estiverem vivos não morrerão, mas serão transformados. Todos os mortos serão ressuscitados com seus corpos e não outros, posto que com qualidades diferentes, e ficarão reunidos às suas almas para sempre. Então aqui a gente estabelece que na ressurreição, o corpo que nós receberemos tem aspectos de continuidade e aspectos de descontinuidade. Forma física, nosso aspecto, aparência, ela tem aspectos de continuidade. Jesus foi reconhecido quando ressuscitou. Houve uma certa dificuldade em algum momento. Nós não sabemos se pela incredulidade dos apóstolos ou porque a aparência de Cristo não era totalmente igual ao que ele era antes. Então é possível que Jesus, um homem que andava muito naquele tempo, né, as viagens eram extremamente longas, a exposição ao sol, provavelmente envelhecimento acelerado, né, que isso tudo causava, na ressurreição essas marcas do tempo, né, os desgastes de uma vida sofrida, desapareceram. Então é como se a pessoa, se eu fosse ressurreto aqui com 30 e poucos anos, vocês não me reconheceriam, a não ser aqueles que viram minhas fotos de casamento. Vocês vão dizer, nossa, mas quem é esse? É o pastor Fernando, mas eu não consigo reconhecê-lo, ele tem cabelo. Né? Então esses aspectos vai ter uma continuidade, porém há aspectos de descontinuidade, no sentido que não será igual. Não vai ser exatamente igual, tá? Isso é bem interessante, que fica bem claro no 1 Coríntios capítulo 15, o capítulo que trata acerca desse assunto nas Escrituras. O capítulo que melhor trata, né? O que é mais exaustivo no tema. Inclusive foi o assunto da segunda-feira dos jovens teólogos. Posso chamar uma das alunas que elas explicam aqui todo o texto para vocês. Pode ser? Não? Melhor não, né? Mas eu acho que vocês conseguiriam, sim. Só porque vocês são tímidos. Então o texto diz ali: pois bem, se proclamamos que Cristo ressuscitou dos mortos, por que alguns de vocês afirmam não haver ressurreição dos mortos? Pois se não existe ressurreição dos mortos, Cristo não ressuscitou. E se Cristo não ressuscitou, nossa pregação é inútil, e a fé que vocês têm também é inútil. Então aqui ele estabelece a importância da ressurreição de Cristo. Se Cristo não ressuscitou, não vale nada a nossa fé. Acaba o cristianismo. Tá? Termina. Não tem sentido mais nenhum. Então estamos todos mentindo a respeito de Deus, pois afirmamos que ele ressuscitou a Cristo. Mas se não existe ressurreição dos mortos, isso não pode ser verdade. E se não existe ressurreição dos mortos, então Cristo também não ressuscitou. E se Cristo não ressuscitou, a fé que vocês têm é inútil. E vocês ainda estão em seus pecados. Nesse caso, todos que adormeceram crendo em Cristo estão perdidos. Se nossa esperança em Cristo vale apenas para essa vida, somos os mais dignos de pena em todo o mundo. Mas olha, se você crê em Cristo apenas para ter uma vida melhor, por outros motivos, que não a ressurreição, se os seus olhos não estão naquilo que virá, que triste é a sua vida. Que triste é a sua vida.
Porque viveremos quanto? 80, 90, 100 anos no máximo? A nossa vida passa tão depressa. E outra, viveremos com qualidade por quanto tempo? Né? Muitas vezes a vida de muitas pessoas é muitos anos de sofrimento, de dor, de angústia. Então, se a nossa esperança se limita agora, tristes somos nós. Mas Paulo diz, não, nossa esperança não se resume a isso. Porque Cristo, de fato, ressuscitou dos mortos. Ele é o primeiro fruto da colheita de todos que adormeceram. Ele diz, olha, Cristo foi o primeiro a ressuscitar. Ele é o primeiro exemplo, ele é a primeira parte dessa grande colheita que um dia acontecerá. Então ele é o primeiro de muitos. Uma vez que a morte entrou no mundo por meio de um único homem, agora a ressurreição dos mortos começou por meio de um só homem. Assim como todos morremos em Adão, todos que são de Cristo receberão nova vida. Mas essa ressurreição tem uma sequência. Cristo ressuscitou como o primeiro fruto da colheita. E depois, todos que são de Cristo ressuscitarão quando Ele voltar. Então virá o fim, quando Ele entregará o reino a Deus, o Pai, depois de ter destruído todos os governantes e autoridades e todo o poder. Pois é necessário que Cristo reine até que tenha colocado todos os seus inimigos debaixo de seus pés. E o último inimigo a ser destruído é a morte. Pois as Escrituras dizem, Deus pôs todas as coisas sob a autoridade dele. Claro que quando se diz todas as coisas estão sob a autoridade dele, isso não inclui aquele que conferiu essa autoridade a Cristo. Então, quando todas as coisas estiverem sob a autoridade do Filho, ele se colocará sob a autoridade de Deus, para que Deus, que deu a seu Filho a autoridade sobre todas as coisas, seja absolutamente supremo sobre todas as coisas em toda parte. E o que dizer dos que se batizam em favor dos mortos? Se os mortos não ressuscitam, como dizem eles, por que se batizam em favor dos que já morreram? E nós, por que arriscamos a vida o tempo todo? Pois eu afirmo, irmãos, que enfrento a morte diariamente, assim como afirmo o meu orgulho daquilo que Cristo Jesus, nosso Senhor, fez em vocês. E se não haverá ressurreição dos mortos, de que me adiantou ter lutado contra feras, isto é, aquela gente em Éfeso? Se não há ressurreição, comamos e bebamos, porque amanhã morreremos. Esse é o ponto, né? Se não existe nada além dessa vida, o que nós estamos fazendo que nem louco, trabalhando todo dia, estudando, fazendo cici, né? Para que vocês estão fazendo? Vão aproveitar a vida. Se a vida é só o que tem, vamos comer, beber e ser feliz. Vamos satisfazer os desejos da nossa carne. Não se deixe enganar pelos que dizem essas coisas, pois as más companhias corrompem o bom caráter. Pensem bem sobre o que é certo e parem de pecar, pois para sua vergonha eu lhes digo que alguns de vocês não têm o menor conhecimento de Deus. Alguém pode perguntar, como os mortos ressuscitarão? Que tipo de corpo terão? Não é a pergunta de muitos? Mas pastor, como é que vai ser? Como é que vai ser o nosso corpo? E aí o que eu respondo para essas perguntas quando me pedem? Eu digo assim, que perguntas tolas! É o que Paulo está dizendo aqui, não sou eu. Que pergunta tola! A semente só cresce e se transforma em planta depois que morre. E aquilo que se coloca no solo não é a planta que crescerá, mas apenas uma semente de trigo ou de alguma outra planta. Então Deus lhe dá um novo corpo como Ele quer, um diferente da planta que cresce de cada tipo de semente. Da mesma forma, há tipos diferentes de carne, um tipo para os seres humanos, outro para animais, outro para aves e outro para peixes. Olha o aspecto de continuidade e descontinuidade. Ele diz, olha, o corpo, ele precisa morrer para ressurgir o verdadeiro corpo. É como uma semente. Você coloca lá uma semente de trigo, planta, nasce o trigo. O trigo que nasce não é igual à semente, mas é trigo. Assim é o nosso corpo. Há um aspecto de continuidade e um aspecto de descontinuidade. Ele vai ser diferente, mas é o mesmo corpo. Então tem esse aspecto na ilustração que Paulo usa aqui. Ele continua, também há corpos celestes e corpos terrestres. A glória dos corpos celestes é diferente da glória dos corpos terrestres. O Sol tem um tipo de glória, enquanto a Lua e as estrelas têm outro. E até mesmo as estrelas diferem em glória uma das outras. O mesmo acontece com a ressurreição dos mortos. Quando morremos, o corpo terreno é plantado no solo, mas ressuscitará para viver para sempre.
Nosso corpo é enterrado em desonra, mas ressuscitará em glória. É enterrado em fraqueza, mas ressuscitará em força. É enterrado como corpo natural, mas ressuscitará como corpo espiritual. Pois assim como há corpos naturais, também há corpos espirituais. As Escrituras nos dizem: o primeiro homem, Adão, se tornou ser vivo, mas o último Adão é espírito que dá vida. Primeiro veio o corpo natural, depois o corpo espiritual. O primeiro homem foi feito do pó da terra, enquanto o segundo homem veio do céu. Aqui ele fala de Deus, de Adão e de Cristo, né? Os que são da terra são como o homem terreno, os que são do céu são como o homem celestial. Da mesma forma que agora somos como o homem terreno, algum dia seremos como o homem celestial. Comparação de Adão e Cristo. Aqueles que estão em Adão e aqueles que estão em Cristo. Estou dizendo, irmãos, que o nosso corpo físico não pode herdar o reino de Deus. Esse corpo mortal não pode herdar aquilo que durará para sempre. Mas eu lhes revelarei um segredo maravilhoso. Nem todos dormiremos, ou seja, nem todos morreremos, mas todos seremos transformados. Acontecerá num instante, num piscar de olhos, ao som da última trombeta. Pois quando a última trombeta soar, aqueles que morreram ressuscitarão, a fim de viver para sempre. E nós, que estivermos vivos, também seremos transformados. Pois nosso corpo mortal precisa ser transformado em corpo imortal. Então, quando nosso corpo mortal tiver sido transformado em corpo imortal, se cumprirá a passagem das Escrituras que diz: a morte foi engolida na vitória. Ó morte, onde está a sua vitória? Ó morte, onde está o seu aguilhão? O pecado é o aguilhão da morte que nos fere, e a lei é o que torna o pecado mais forte. Mas graças a Deus, que nos dá vitória sobre o pecado e sobre a morte por meio de nosso Senhor Jesus Cristo. Portanto, meus amados irmãos, sejam fortes e firmes. Trabalhem sempre para o Senhor com entusiasmo, pois vocês sabem que nada do que fazem para o Senhor é inútil. O texto é autoexplicativo, né? Ele fica muito claro qual é a esperança do crente. A esperança do crente é a ressurreição. É essa certeza de que um dia ressuscitaremos com Cristo que nos dá força para continuar enfrentando as dificuldades, as batalhas, as lutas. E ele diz, portanto, permaneçam firmes, sejam fortes, trabalhem para o Senhor com entusiasmo, porque você sabe que tudo aquilo que vocês fazem para o Senhor não é em vão, será recompensado. Quer recompensa maior do que vida eterna? Do que um novo corpo sem pecado, imortal, viver para sempre na presença daquele que nos criou? Quer motivação maior que essa? Se isso não for o que nos move, que infeliz nós somos. Que nós vamos estar buscando todas as coisas para essa vida, correndo atrás do vento, né? Que não seja assim entre nós, né? Por fim, o último ponto aqui, e a gente encerra, diz ali: os corpos dos injustos ou descrentes serão, pelo poder de Cristo, ressuscitados para a desonra e horror eterno. Os corpos dos justos ou salvos serão, pelo Espírito Santo, ressuscitados para a honra e para serem semelhantes ao próprio corpo de Cristo glorificado. Então, boa parte dos justos aqui nós já vimos ali neste capítulo 15. Então, vejamos aqui Atos 24, 15. Mas será que Deus não vai ressuscitar só os crentes? Será que o ímpio não morre, acaba tudo? Porque, como é que pode, né? Deus mandar as pessoas para o inferno e ficar eternamente em sofrimento? Meu Deus, eu não consigo imaginar um Deus que faz isso. É um argumento de muitos, né? Mas olha o que o texto diz. Tenho em Deus a mesma esperança desses homens, de que Ele ressuscitará tanto os justos como os injustos. Então o texto bíblico afirma claramente que os injustos também vão ressuscitar. Haverá uma ressurreição também para aqueles que não creram, que morreram em rebelião contra Cristo. João, Evangelho, capítulo 5, versos 28 e 29. Agora ele expande aqui, ele não fala mais só da ressurreição, ele dá uma informação a mais aqui para nós, o texto bíblico. Ele diz: não fiquem então surpresos,
Na verdade, vem o tempo em que todos os mortos ouvirão em seus túmulos a voz do Filho de Deus e ressuscitarão. Aqueles que fizeram o bem ressuscitarão para terem vida eterna. E aqueles que continuaram a fazer o mal ressuscitarão para serem julgados. Então aqui ele diz, olha, vai ter as duas ressurreições. Os que são justos, justificados em Cristo, terão vida eterna. E aqueles que não tiveram a Cristo, que morreram em seus pecados, eles serão julgados. Mas ainda não nos dá o destino deles. Só fala de um juízo, de um julgamento. Então vamos acrescentar informação a isso. Vamos lá para Apocalipse. Finalzinho do livro, capítulo 20, versos 11 a 15. O último momento antes da instauração de novo céu e nova terra, do período eterno, né? O texto diz: vi um grande trono e aquele que estava sentado nele. A terra e o céu fugiram da sua presença, mas não encontraram lugar para se esconder. Vi os mortos, pequenos e grandes, em pé diante do trono de Deus, e foram abertos os livros, incluindo o livro da vida. Os mortos foram julgados segundo o que haviam feito, conforme o que estava registrado nos livros. Então nós vemos aqui que tem livros abertos, né? Ele fala em livros e o livro da vida, né? Nesses livros está o registro da vida das pessoas. É isso que diz aqui. Então vai ser aberto o registro da vida das pessoas nesse momento. O mar entregou seus mortos, e a morte e o mundo dos mortos também entregaram seus mortos, e todos foram julgados de acordo com seus atos. Então a morte e o mundo dos mortos foram lançados no lago do fogo. Esse lago de fogo é a segunda morte. E quem não tinha o nome registrado no livro da vida foi lançado no lago de fogo. Então a ideia é que ninguém poderia ser salvo por meio daquilo que estava registrado nos livros. Os livros só serviam para mostrar a condenação. Olha aqui olha a sua vida aqui. Você é responsável por isso. Você viveu a vida inteira em rebelião contra Deus. Somente se foi salvo os que estavam escritos, seus nomes escritos no livro da vida. Aqueles que foram eleitos para a salvação. Certo? Então nós sabemos também do destino eterno dos ímpios por base desse texto, né? São julgados pelos seus atos e lançados até o lago do fogo, que é o destino eterno para eles. Uma dúvida? Então vamos rapidamente para as rejeições aqui. Bem rapidinho, não tem nada que demande grandes explicações. Primeiro, a possibilidade de conciliar a Bíblia com doutrinas espíritas. Por quê? Porque o espírita ele não crê em ressurreição. Ele crê em quê? Reencarnação. E eles dizem, não, mas eu creio na Bíblia. Eu creio no que diz as Escrituras. Eu creio em Jesus. Eles afirmam isso. Se você perguntar, mas e a Bíblia para você o que é? A palavra de Deus? É a palavra de Deus. Não, você não pode dizer que crê, porque a Bíblia ensina apenas uma coisa depois da morte. Ressurreição. Do Antigo ao Novo Testamento, nós não encontramos nenhuma base para a reencarnação. Então não venha dizer que há como conciliar, há como dizer, não, mas eu creio, eu sou espírita, mas eu creio na Bíblia. Não, não tem como conciliar espiritismo com a palavra de Deus. É que são coisas completamente distintas. Há entendimentos completamente distintos daquilo que o Senhor nos ensina neste livro. Depois, a doutrina adventista do sono da alma, que diz que o ser humano, depois que morre, está dormindo, aguardando a ressurreição. A Bíblia é muito clara em vários textos, como nós lemos aqui, que morrer é estar com Cristo. Né? Aquilo que Jesus disse para aquele que estava sendo morto ao seu lado na cruz. O que ele diz? Hoje mesmo estará comigo no paraíso. Como explica isso com a doutrina do sono da alma? Não, mas é que o ladrão ele morreu e ele está dormindo. Então, no dia que ele acordar na ressurreição, para ele é no mesmo dia. Porque ele está dormindo, ele não tem percepção de tempo. Então, é como Jesus falou, hoje mesmo, é porque ele vai acordar, foi logo depois, ele não tem a percepção do tempo dormindo. É forçar demais, né? Não tem como, né? A Bíblia é clara.
né? Nós morremos, estamos ou em um lugar, ou na presença de Deus no céu, ou no inferno. A doutrina do aniquilacionismo, que os descrentes são aniquilados na morte, de que não há inferno eterno. Por mais duro que seja, queridos, ou eu creio nas Escrituras ou não creio. A gente não pode tentar, eu gostaria que não fosse assim. Quem não gostaria que a Bíblia ensinasse o universalismo, que todo mundo vai ser salvo, que todo mundo um dia vai ter a oportunidade de se converter, que todo mundo um dia vai estar no mesmo lugar? Quem não gostaria? Mas não é o que a Bíblia ensina. A Bíblia não ensina, ela ensina um inferno que é eterno e literal, um lugar de tormento para aqueles que morrem em rebelião contra Deus. E por fim, a doutrina católica romana do purgatório, né? Nesse lugar de preparação. A Bíblia também não afirma isso. Não há base bíblica nenhuma para essa doutrina. Ok? Alguma dúvida mais? Tranquilo, né? Então Deus abençoe, queridos. Até domingo, se Deus quiser.